Capítulo 4. A Roma Estoica, de 508 até 202 a.C. 7. A cidade. Por meio de taxas, despojos de guerra, indenizações e imigração, Roma tornará-se, 202 a.C., uma das maiores cidades do Mediterrâneo. O censo de 234 registrou 270.713 cidadãos, isto é, adultos livres do sexo masculino. Esse número caiu muito durante a Grande Guerra, mas em 189 alçava-se a 258.318 e a 322.000 em 147. Podemos calcular para a cidade-estado uma população em 189 de aproximadamente 1.100.000 habitantes, dos quais 275.000 vivendo intramuros. A Itália ao sul do Rubicão teria uns 5 milhões. A imigração, a absorção de povos conquistados, o afluxo e a emancipação dos servos já estavam operando as mudanças étnicas que ao tempo de Nero fez de Roma a Nova York da antiguidade, meio nativa, meio universal. Duas vias principais dividiam Roma em bairros, cada qual com seus órgãos administrativos e deidades tutelares. Capelas erguiam-se nos mais importantes pontos de interseção, e estátuas nos de menor importância, devotadas aos lares compitales, ou deuses dos cruzamentos, um belo costume que ainda perdura na Itália. A maioria das ruas era de terra, havendo algumas pavimentadas com as pedras roliças dos rios, como ainda hoje em muitas cidades do Mediterrâneo. Em 174 o censor começou a pavimentar as ruas principais com lajes de formação vulcânica. Em 312 Apio Cláudio, o Cego, levantou o primeiro aqueduto para abastecimento de água potável. Até então Roma se servia das águas sujas do Tibre. Com a água encanada dos reservatórios abastecidos pelo aqueduto, a aristocracia entrou no regime de banhos uma vez por semana, e depois da derrota de Aníbal abriram-se os primeiros banhos públicos. Em época desconhecida os engenheiros etruscos construíram a Cloaca Máxima, cujos maciços arcos de pedra tinham a largura necessária à passagem de um carretão de feno. Esgotos menores foram estabelecidos para drenar os pântanos que rodeavam e invadiam Roma. Por meio de bueiros abertos nas ruas, as águas sujas e pluviais iam ter a esses drenos, que as despejavam no Tibre, daí a poluição deste rio, eterno problema para a vida romana. O embelezamento da cidade reduzia-se a seus templos. As casas mostravam o estilo etrusco que já descrevemos, com uma variante. O exterior era frequentemente de tijolo e rebocados, com as paredes, sinal de cultura em ascensão, borradas de grafite, rabiscos de coisas do momento em verso ou prosa. Eram os templos em geral de madeira, com revestimento de terracota e decorações, sempre segundo os planos etruscos. Havia no Monte Capitolino um templo a Júpiter, Juno e Minerva, outro a Diana no Aventino, e outros, antes de 201 a.C., se ergueram a Juno, Marte, Jano, Vênus, Vitória, Fortuna, Esperança, etc. Em 303 Caio Fábio acrescentou a seu leguminoso nome de Pictor, pintor, e executou pinturas a fresco no Templo da Saúde, no Capitolino. Escultores gregos residentes em Roma fizeram estátuas de deuses e heróis romanos em terracota, mármore e bronze. Em 293 erigiram no Capitólio a estátua de bronze de Júpiter, de tais proporções que podia ser visto dos Montes Albanos, a 20 milhas dali. Por volta de 296 os edis erigiram uma loba de bronze, à qual artistas posteriores acrescentaram as figuras dos meninos Rômulo e Remo. Não sabemos se foi este grupo que Cícero descreveu, ou qual dos dois é idêntico ao grupo da loba hoje existente em Roma, a loba da capital. Seja como for, temos neste grupo uma obra-prima de primeira ordem, em que o metal morto vive dá músculo do animal representado. Enquanto por meio da pintura e da escultura a aristocracia comemorava suas vitórias e exaltava sua linhagem, o povo tinha o consolo da música e da dança, das comédias e dos jogos. As estradas e lares italianos ressoavam de cantorias, os homens cantavam nos banquetes, os meninos e meninas cantavam em coro nas procissões religiosas, noivos eram acompanhados com cantos himeneus e cada cadáver descia a cova ao som de cantos fúnebres. Instrumento mais popular, a flauta, mas a lira também tinha seus aficionados, e era ao som da lira que se recitavam versos.
Por ocasião das grandes festas os romanos enchiam o anfiteatro ou estádio, e formigavam ao sol enquanto mercenários, cativos e criminosos, corriam e saltavam, ou lutavam e morriam. 2 grandes anfiteatros, o Circo Máximo, atribuído ao primeiro Tarquínio, e o Circo Flamínio, 221 a.C., abrigavam, sem pagamento de entrada, quem quer que viesse tomar assento. As despesas eram custeadas a princípio pelo Estado, depois pelos bolsos dos próprios edis, e na última fase da República pelos candidatos ao consulado. O custo ia sempre crescendo de geração em geração, a ponto de, por fim, impedir aos pobres a disputa dos cargos. Talvez possamos juntar a estes espetáculos os triunfos dos generais vitoriosos. Só eram elegíveis ao triunfo os vencedores numa campanha em que 5.000 inimigos fossem mortos. O general vitorioso com menor derramamento de sangue recebia apenas uma ovação, isto é, o sacrifício de um carneiro, ovis. A procissão triunfal formava-se fora da cidade, onde as tropas tinham de depor as armas. Depois passavam por um arco de triunfo que estabeleceu a moda para milhares de monumentos. Trombeteiros abriam a marcha. Em seguida vinham torres ou carros representando as cidades capturadas, e pinturas figurando as façanhas do vitorioso. Depois, carretas e mais carretas com os despojos, objetos de ouro e prata, obras de arte, etc. O triunfo de Marcelo foi memorável. Tantas estátuas trouxe ele de Siracusa, 212. Cipião africano em 207 exibiu 14.000 estátuas, e mais tarde, 212, 123.000 libras de prata, tomadas da Espanha e de Cartago. 70 bois brancos seguiam atrás, filosoficamente, em marcha para a morte, e vinham os litores, os arpistas, os flautistas, os turibulários. Finalmente, em flamante carro de 2 rodas, o general vitorioso, vestido da toga púrpura, coroa de ouro na cabeça e nas mãos um cetro de marfim e um ramo de louro, insígnia da vitória e emblema de Jove. Com ele no mesmo carro podiam vir seus filhos. Atrás vinha a família. Atrás da família, os secretários e demais ajudantes. Fechavam o cortejo soldados, todos de coroa, muitos carregando os prêmios conquistados, outros rindo-se e mofando de tudo, porque era inviolável tradição que nesses breves momentos a liberdade de palavra fosse absoluta, para recordar aos orgulhosos vencedores sua condição de mortais como os outros. O triunfador subia ao Capitólio e no templo de Júpiter, Juno e Minerva depunham aos pés dos deuses o produto de sua pilhagem, apresentavam um animal para o sacrifício, e costumava mandar matar os chefes prisioneiros, em sacrifício adicional às deidades. Cerimônia muito própria para estimular a ambição guerreira e recompensar o esforço militar, porque a vaidade dos homens só é menor que a fome e o amor. 8. Post-mortem. A guerra foi a mais dramática feição da vida romana, mas na realidade não representou papel tão absorvente como nas páginas dos historiadores de Roma. Talvez mais que entre nós, a existência do romano centralizava-se na família e no lar. As notícias chegavam-lhe tarde, já velhas, de modo que suas paixões não eram diariamente fomentadas pelo conhecimento das agitações do mundo. Os grandes fatos de sua carreira não provinham da política e da guerra, mas dos ansiosos nascimentos, dos festivos casamentos e da tristeza das mortes. A velhice não era o desolado abandono que tão frequentemente a obscurece numa era individualística. Os moços nunca objetavam ao dever de cuidar dos velhos. O velho permanecia até o fim a primeira consideração e a última autoridade, e depois da morte era seu túmulo honrado enquanto existisse um descendente masculino. Os funerais eram tão requintados quanto os casamentos. Abria o cortejo um bando de carpideiras profissionais, cuja histeria organizada interessou a lei das 12 tábuas. Figura lá a proibição de que elas arranquem os cabelos. Em seguida vinham os tocadores de flauta, limitados a 10 por uma lei como a de Solon, e alguns dançarinos, um deles figurando morto. E depois vinha uma estranha parada de atores com máscaras mortuárias ou imagens de cera dos antepassados do defunto que houvessem ocupado cargos públicos. E afinal aparecia o morto, num esplendor de triunfo, nos trajes de gala do mais alto posto que teve, caixão engalanado de ouro e púrpura e rodeado das armas e armaduras dos inimigos por ele mortos. Logo atrás do féretro vinham os filhos homens, vestidos de preto e velados, e as filhas, esta sem véu, e os parentes,
os clientes, os amigos, os homens de seu clã e os libertos. O cortejo detinha-se no fórum, onde um filho ou parente pronunciava o elogio fúnebre. Valia a pena viver, para gozar de semelhantes funerais. Nos primeiros séculos de Roma os mortos eram cremados, depois passaram a ser enterrados, embora teimosos conservadores preferissem a combustão. Nas duas hipóteses, os restos mortais repousavam em um verdadeiro altar a que os piedosos descendentes vinham periodicamente trazer flores e alimentos simbólicos. Em Roma, como na Grécia e no Extremo Oriente, a estabilidade da moral baseava-se na adoração dos antepassados e na crença de que o espírito sobrevivia e fiscalizava os vivos. Se o morto fora grande e bom, na terra, seu espírito, na mitologia romana helenizada, ia para os Campos Elíseos ou Ilha dos Bem-Aventurados. Quase todos, porém, desciam ao reino de Orco e Plutão, subterrâneo e sombrio. Plutão, forma romana do Hades grego, trazia um malho para tontear os mortos. Orco, nosso ogre, era o monstro que devorava o cadáver. Como Plutão fosse o mais exaltado dos deuses subterrâneos e sendo a terra fonte inicial da riqueza e reservatório dos alimentos e bens, era ele também adorado como deus das riquezas e dos plutocratas, e sua esposa Prosérpina, a raptada filha de Ceres, tornou-se a deusa dos cereais em germinação. Às vezes vemos o inferno romano concebido como um lugar de punição, outras vezes pintavam-no como a morada de sombras dos que haviam sido homens, sem distinção de boas e más, todas igualmente a sofrer a eternidade das trevas e o final anonimato. A democracia, por fim, disse Luciano.